Superior Tribunal de Justiça nega a liberdade a fiscal agropecuário preso na Operação Carne Fraca. Você vai ver também. Polícia Federal apreende mais 15 joias em endereços ligados a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. STJ determina que empresa inclua em contrato a multa em caso de atraso na entrega da mercadoria. Tribunal Superior do Trabalho anula acordo de demissão, onde previa que a empresa não se responsabilizaria por eventuais problemas de saúde provocados pela atividade que a funcionária exercia. Código de Trânsito Brasileiro prevê que motorista que cometer infrações que causem algum tipo de dano pode responder nas esferas civil e criminal. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. A Polícia Federal apreendeu pelo menos 15 joias em endereços ligados a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A ação é um aprofundamento da Lava Jato. O objetivo da operação era localizar 149 de um total de 189 joias que teriam sido compradas para lavar dinheiro de corrupção. Se o ex-governador e Adriana Anselmo forem condenados, as joias devem ser leiloadas. Se forem absolvidos, devem ser devolvidas. Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a fiscal agropecuário preso na Operação Carne Fraca. A operação revelou um esquema de corrupção e propina para emissão de certificados sanitários para carnes supostamente estragadas e adulteradas. O fiscal do Ministério da Agricultura foi acusado de violação de sigilo funcional. A defesa alegou que haveria constrangimento ilegal com a prisão cautelar porque não teria sido atribuído comportamento criminoso ao acusado e pediu a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas. Em decisão monocrática, o ministro Ribeiro Dantas destacou que a concessão de liminar em habeas corpus é uma medida excepcional, pois só pode ser consentida quando for demonstrada ilegalidade do ato judicial, o que não ficou caracterizado no caso. Ainda de acordo com o ministro, o que foi pedido na liminar se confunde com o mérito do habeas corpus e, para preservar o princípio da colegialidade, a tutela de urgência não deveria ser concedida. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela 5ª turma. O Brasil é um dos maiores mercados de agrotóxicos do mundo. Só no ano passado, a venda chegou a 9,5 bilhões de dólares. Mas o uso indiscriminado do produto pode causar danos à saúde e ao meio ambiente. Uma horta comunitária no meio da cidade. Aqui tem alface, cebolinha, coentro, couve, mamão, banana. Os vizinhos se dividem nos cuidados da lavoura e levam para casa hortaliças fresquinhas e com um detalhe a mais. Nada de agrotóxico, nenhum tipo. E tem o que de diferente em relação às hortaliças convencionais? Na minha opinião, o sabor, né? A qualidade também, né? Eu acho que dura mais. E eu acho que é questão da saúde também, né? O Brasil é um dos grandes produtores de alimentos do mundo e também um dos maiores mercados de agrotóxicos. Em 2016, a venda desse produto chegou a 9,5 bilhões de dólares. A gente sabe que a agricultura de larga escala é realmente o que concede competitividade para a agricultura brasileira, e para você produzir a agricultura dessa forma, os agrotóxicos são fundamentais. Os agrotóxicos fazem parte do pacote tecnológico da maioria das propriedades rurais para o combate a pragas e doenças, mas o uso indiscriminado pode causar danos à saúde. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, os produtos proibidos ou usados acima da quantidade permitida podem causar, por exemplo, câncer, danos neurológicos, arritmia cardíaca e mutações genéticas. O meio ambiente também pode ser afetado. O uso sem se respeitar dosagem, sem se respeitar, enfim, todos os parâmetros técnicos, pode levar, se usado indiscriminadamente, sem se respeitar esses parâmetros técnicos, problemas de contaminação no solo e problemas de contaminação dos mananciais de água dos lençóis freáticos, né?
A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Por lei, o produtor rural é obrigado a usar o chamado receituário agronômico. Assim como todos nós, quando vamos a uma farmácia comprar um medicamento, precisamos ter uma receita, se for um medicamento controlado por receita, qualquer produtor rural que vá comprar um defensivo, um agroquímico, um agrotóxico, ele precisa ter um receituário agronômico assinado por um engenheiro agrônomo, né, onde ali está especificado qual é, enfim, o produto que ele vai utilizar, né, para qual cultura, né, e qual a dosagem. O agricultor que usar agrotóxico acima da quantidade recomendada ou não autorizado para a cultura está sujeito a várias punições, como destruição da lavoura, interdição da propriedade e multa de R$38 mil. Pela lei de agrotóxicos, quem não tomar as medidas de proteção à saúde e ao meio ambiente está sujeito a pena de 2 a 4 anos de reclusão. Mas a legislação rigorosa não consegue impedir o uso inadequado. A Procuradoria da República já entrou com várias ações na Justiça. A maioria delas questiona a pulverização aérea sem controle e o uso de produtos não autorizados em outros países. Nós já tivemos no país incidentes de utilização de agrotóxicos em áreas inapropriadas, áreas onde você tem população morando, escola funcionando, isso traz dano direto à saúde pública e o controle hoje feito das aeronaves é totalmente deficitário por parte da ANAC. Veja que qualquer cidadão hoje consegue rastrear o seu carro com um GPS simples, qualquer celular hoje traz a sua localização exata e nós não temos um controle de GPS das aeronaves que utilizam esse tipo de atividade nas lavouras brasileiras. O consumidor não sabe se o que come tem ou não agrotóxico em excesso ou proibido. A gente não se livra, né? É sempre um risco. E aí é que entra o mercado de produtos orgânicos. Às vezes não é tão fácil encontrar, mas quando eu encontro eu prefiro comprar o orgânico. Kátia tem uma barraca de hortaliças orgânicas em Brasília e diz que a aposta feita há 10 anos deu certo. Muita gente procura por questão de saúde. Muita gente é obrigada a procurar para ver se mantém um pouco da saúde. E muita gente é porque tem curiosidade mesmo, para ver se realmente tem gosto diferente, tem sabor diferente, se tem uma resposta diferente ao organismo. A empresa Via Varejo, que administra as Casas Bahia e a Ponto Frio, vai ter que incluir em contrato multa por atraso na entrega de produtos. Telce comprou um sofá com almofadas e uma poltrona em outubro de 2014, em uma loja que fabrica móveis sob medida. Mas o sofá, que deveria ser entregue em dezembro de 2014, só chegou em março de 2015. As almofadas, Telce foi buscar na semana passada e até agora, nem sinal da poltrona. Alegaram que não tiveram tempo, que não acharam tecido. Eles têm, assim, uma quantidade enorme de informação para se justificar, não é? Mas que nada disso me interessa. A única coisa que me interessa é, eu quero o material que eu comprei. Essa advogada diz que em casos como esse, o Código de Defesa do Consumidor fixa a obrigação do fornecedor de estabelecer um prazo para o cumprimento da obrigação e de devolver o dinheiro caso o consumidor se arrependa da compra, sob pena de multa para a empresa que vendeu a mercadoria. A multa está estipulada no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 56, 57, seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Lá, a própria lei diz como que será calculado o valor dessa multa. O consumidor tem a obrigação e tem o direito, né, de ter conhecimento da existência dessa lei para que ele possa exercer o seu direito e obrigar a empresa a cumprir com a parte dela. Por maioria dos votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça Paulista. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou a existência de diversas ações civis públicas com o mesmo pedido para outras empresas e afirmou que a exigência é necessária para estabelecer o equilíbrio contratual e a harmonia na relação de consumo. Entramos em contato com a Via Varejo, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Tribunal Superior do Trabalho anula acordo de demissão que previa que a empresa não se responsabilizaria por eventuais problemas de saúde provocados pela atividade que a funcionária exercia. A gente volta já já. O
Tribunal Superior do Trabalho aceitou um recurso das lojas Colombo e os trabalhadores da empresa não irão receber o valor referente à diferença entre o piso salarial estabelecido em norma coletiva e o piso fixado em lei estadual para a categoria na cidade de Lages, em Santa Catarina. A ação movida contra as lojas Colombo contestava o pagamento dos trabalhadores do comércio de acordo com o piso salarial fixado por norma coletiva. O valor, segundo o sindicato da categoria, era inferior ao piso instituído na legislação do estado de Santa Catarina. O Sindicato dos Empregados do Comércio de Lages queria que a base salarial fosse equiparada ao valor estabelecido por meio de leis complementares estaduais. A primeira e a segunda instâncias da Justiça do Trabalho aceitaram o pedido e determinaram o pagamento das diferenças salariais. Durante o julgamento, foi considerado o princípio da aplicação da norma mais favorável e vantajosa ao trabalhador, uma vez que os novos pisos regionais tiveram o fim de propiciar melhor condição de vida a todos os empregados, sindicalizados ou não. A Colombo recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, reforçando a possibilidade de criação de piso estadual apenas nos casos em que não haja outro definido em norma coletiva. A empresa sustentou o argumento com base na Lei Complementar Federal 103 de 2000, lembrando ainda que até maio de 2010 não havia nenhum acordo coletivo firmado nesse sentido. Segundo a defesa, isso a isentaria do pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso estadual fixado em 2009. O relator do processo, ministro Augusto César Leite de Carvalho, aceitou o recurso ao destacar que já há um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a competência legislativa estadual para tratar do tema apenas quando as categorias profissionais não tiverem piso salarial fixado por convenção ou acordo coletivo de trabalho. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros e a decisão da sexta turma foi unânime. Ainda cabe recurso. O TST também anulou o acordo de demissão de uma funcionária porque o documento dava quitação a eventuais problemas de saúde provocados pela atividade que ela exercia. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, manteve sentença que extinguiu o processo da trabalhadora sem julgamento do mérito, com base em documentos apresentados pela Colgate. Na ação, a ex-empregada disse que ficou incapacitada para o trabalho após ter desenvolvido tendinite e síndrome do túnel do carpo, entre outras complicações, devido aos movimentos repetitivos realizados durante o serviço. Em defesa, a empresa apresentou documentos indicando que ela teria feito acordo ao receber a indenização pela rescisão, que daria à empresa a mais ampla, geral e irrevogável quitação quanto ao contrato de trabalho mantido entre as partes e a quaisquer eventuais danos sofridos no curso da relação de emprego, reconhecendo que foram amplamente indenizados e quitados todos os direitos em questão. A trabalhadora recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 3ª turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, afirmou que o valor da transação, equivalente a pouco mais de 1 ano de salário, destinava-se a compensar apenas o rompimento do contrato, não incluindo eventuais danos decorrentes de doença profissional. Por unanimidade, a turma invalidou o acordo e determinou o retorno do processo à primeira instância para o julgamento dos pedidos de indenização. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o pedido de habeas corpus de um homem preso preventivamente, acusado de furtar cabeças de gado em Minas Gerais. O pedido já tinha sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas. O ministro Fux afirmou que não há abuso de poder ou flagrante de ilegalidade que justifique a concessão do pedido. O Ministério Público Federal recorreu de decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, que não reconheceu o trabalho análogo à escravidão em uma fazenda no Maranhão. A diferença de interpretação da Lei de Combate ao Trabalho Escravo surgiu quando o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, decidiu isentar um pecuarista denunciado em 2013 pelo Ministério Público Federal por submeter trabalhadores a condições desumanas. A denúncia foi feita após o Ministério Público do Trabalho realizar uma ação fiscal em uma fazenda localizada no estado do Maranhão. Foi constatado que a água do local onde ficava o trabalhador e família era imprópria. As condições de alimentação e higiene eram precárias. O caso no TRF1 foi analisado como infrações trabalhistas. Nesse sentido, a Justiça entendeu não configurar trabalho escravo.
De acordo com o artigo 149 do Código Penal, o crime de escravidão é definido como reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena prevista para quem desrespeita a lei é reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. O MPF argumenta que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça entendem que basta submeter a vítima a condições degradantes de trabalho para caracterizar o crime e quer que o STJ defina a questão, mas antes o recurso especial será analisado pelo presidente do TRF1. O Conselho Nacional de Justiça abriu concorrência pública no 3º edital da série Justiça Pesquisa. As instituições de ensino superior, públicas ou privadas, desde que sem fins lucrativos, têm 30 dias para fazer a inscrição. O CNJ vai investir cerca de R$ 1.800.000 na contratação das entidades que investigarão 6 áreas de atuação do Poder Judiciário. Serão objetos das pesquisas a superpopulação do sistema prisional, a transparência nos tribunais, processos de execução fiscal, gestão de processos, o combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas e a violência doméstica e familiar contra a mulher. As instituições selecionadas serão conhecidas daqui a 2 meses. Mais informações você encontra no site do CNJ, o cnj.jus.br. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que motorista que cometer infrações que causem algum tipo de dano pode responder nas esferas civil e criminal. A gente volta em instantes. Termina hoje o prazo para as inscrições na Olimpíada do Conhecimento Jurídico. Qualquer aluno de curso de Direito reconhecido pelo Ministério da Educação pode participar, mas só serão aceitas as inscrições de equipes formadas por no mínimo 4 e no máximo 8 estudantes. A Olimpíada vai começar no dia 13 de setembro em São Paulo. Você pode ter mais informações no site da Academia Brasileira de Direito Civil, que aparece aí na sua tela. O Código de Trânsito deixa claro em quais condições o motorista pode fazer a ultrapassagem a outro veículo, mas muita gente desrespeita e acaba provocando acidentes. O Código também prevê que o motorista que cometer infrações e causar dano pode responder nas esferas civil e criminal. Segundo o Anuário da Indústria Automobilistas Brasileira, o país fechou o ano de 2016 com uma frota de cerca de 43 milhões de veículos nas ruas. E esse número cresce a cada ano, assim como a impaciência dos motoristas no trânsito que excedem a velocidade e fazem ultrapassagens perigosas. Mas todo condutor tem o dever de dirigir com cuidado e atenção, atendendo às regras de circulação nas vias. É o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, a lei que estabelece normas de segurança ao dirigir. A ultrapassagem irregular, por exemplo, pode colocar em risco a vida dos pedestres e também dos motoristas. De acordo com o Código de Trânsito, quando uma via tiver várias faixas, a da direita será destinada exclusivamente para veículos lentos e pesados e a esquerda para ultrapassagem dos veículos com maior velocidade. Os veículos destinados para socorro, policiamento e fiscalização têm livre circulação nas vias desde que eles estejam identificados e a serviço. E os carros devem deixar livre a faixa da esquerda para dar passagem para esses veículos. Mas nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes, para você me livrar de um acidente, às vezes, se for necessário, é obrigado a fazer uma ultrapassagem pela direita. Já aconteceu os casos de ter motorista embriagado na minha frente, ter que fazer ultrapassagem pela direita. Normalmente, ultrapassagem se faz pelo sentido permitido, né? Aqui nas vias de Brasília, tem gente que ultrapassa pelos dois sentidos. Eu sempre ultrapasso fazendo pela esquerda. Pela esquerda, pela segurança da família, né? Esta advogada especialista em trânsito alerta que o motorista que causar acidentes e danos pode responder nas esferas civil e criminal. Ela cita ainda quais as condições previstas no artigo 29 do Código de Trânsito em relação às ultrapassagens.
condutor tem que manter distância frontal e lateral do veículo, de outrem, não pode subir nas calçadas, quando for fazer a ultrapassagem tem que ser pela esquerda. Então, ele vai trazer ali um rol de orientações para os condutores na direção dos veículos. Ultrapassar em faixa contínua, por exemplo, é infração gravíssima e o valor da multa pode chegar a R$ 1.467,35. A dupla ultrapassagem também é considerada infração gravíssima e a multa é aumentada em 10 vezes com suspensão da carteira. E se cometer no período de 12 meses, o valor da multa é dobrada. Preserve a sua vida, faça a ultrapassagem somente e tão somente numa questão de segurança, nos locais seguros e que a lei permita. Ou seja, a faixa tem que estar seccionada, ela não pode estar contínua. Então, o órgão executivo de trânsito com circunscrição sobre a via certamente colocou a sinalização quando é proibido ultrapassar por uma questão técnica, uma questão de engenharia de tráfego. Então, não burle a lei, não passe por cima da sinalização, porque o risco de morte é quase sempre eminente. O programa Refrão deste domingo é com a banda Zéfiro. A banda mostra as suas influências, como a banda inglesa Radiohead. A Zéfiro se prepara para lançar um álbum ainda neste ano. As músicas passeiam pelo psicodélico e incluem muita percussão. O Refrão com Zéfiro é domingo, às 9h30 da noite. O patrimônio cultural de um povo não se limita a construções históricas ou a obras de arte. A literatura, a música, o folclore, a linguagem e os costumes fazem parte do patrimônio e são chamados de bens imateriais. E o registro oficial desses bens deve ser uma política de Estado. Veja na reportagem. Capoeira, frevo, roda de samba, boi bumbá, além de várias manifestações religiosas, como a Cavalgada de Pirenópolis e a Festa do Divino em Goiás. Todas essas tradições que caracterizam a identidade do povo brasileiro são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco e também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. O título, além de registrar a tradição com reconhecimento internacional, também dá subsídio por meios de leis de incentivo à cultura. Nós vamos registrar modos de produção, saberes, visões de mundo, que são, na verdade, impossíveis de serem reconhecidos através do tombamento, porque esse patrimônio material, a característica dele é ser vivo, é ser dinâmico, é ser criado e recriado pelas comunidades através de sua interação com os elementos da natureza, com os elementos artísticos, né, e da vida cotidiana. O registro dos bens e materiais culturais brasileiros começaram a partir de 2003 com base em regras da Unesco e do Decreto de Lei número 25, conhecido como Lei do Tombamento. O processo de reconhecimento é feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, com base em critérios estipulados pela Unesco. Outra manifestação cultural é a festa junina, que apesar de ter origem europeia, hoje faz parte do calendário de comemorações nacionais. A festa começou a ser feita ainda na época da colonização, em 1500. De origem nobre, feita por reis e rainhas, aqui ganhou um tom popular, com roupas coloridas, muita dança, muita comida para comemorar as boas colheitas das fazendas. A gente, desde moleque, sempre vai, a mãe sempre leva. Já começa nas escolas, né? Toda escola, festa junina. Então é mania nacional, é tradição, cultura popular. Festa junina é tudo de bom. Apesar da importância histórica e cultural, ainda não há pedidos para reconhecimento da quadrilha junina como patrimônio cultural imaterial no IPHAN.
O diretor do Departamento do Patrimônio Material ressalta que qualquer grupo social ou entidade pode entrar com pedido juntamente com as secretarias culturais de cada região. Ele se constitui um verdadeiro pacto entre o Estado e as comunidades para desenvolver, construir e executar um plano de salvaguarda. A comunidade, então, diz para o IPHAN o que eles entendem que seja necessário para que a continuidade histórica do bem aconteça de fato, e então, junto com o IPHAN, nós vamos fazer diversas ações de apoio e fomento ao bem cultural. Mostramos agora há pouco que o Superior Tribunal de Justiça condenou a Via Varejo a incluir em contrato uma cláusula prevendo multa por atraso na entrega de produtos. A assessoria de imprensa da empresa informou que, como o caso ainda está em andamento, prefere não se pronunciar. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha na segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue aqui na TV Justiça.